Mãe e filho andavam passeando pelas ruas, quando uma moradora de rua lhe pediu algo para comer. Quando ela viu quem era a mulher, seu coração ficou emocionado. Essa história vai emocionar você. Fique até o final. Alice era uma jovem mulher que sempre sonhou em ter um filho. Ela e seu marido João pensaram que não poderiam ter filhos, mas depois de alguns anos, ela engravidou. Alice não podia acreditar que realizaria seu maior sonho, ser mãe. Mesmo com uma gravidez de risco, teve acompanhamento médico. O seu parto foi muito difícil e doloroso. João pensava que iria perder sua amada esposa e filho, mas tudo deu certo no final. Após alguns dias internados, mãe e filho foram liberados para irem para casa, pois estava tudo bem já. Mesmo assim, ela seria acompanhada constantemente para evitar qualquer tipo de problema. Alice teve um lindo filho, que era o orgulho do casal. Seu nome era Samuel, um jovenzinho cheio de saúde, disposição e muita inteligência. Os anos passavam rápido, e Samuel estava crescendo muito bem para a alegria de seus pais. João era um pai presente e marido fiel, amava muito sua esposa, um verdadeiro exemplo de homem de caráter e pai de família. João amava seu filho acima de tudo, e fazia o que fosse possível para que ele e Alice tivessem uma vida maravilhosa e sem nenhum problema. Assim, João acompanhou bem o desenvolvimento de seu único filho. Samuel já estava com 12 anos, mas infelizmente, a vida levou o seu maior exemplo de vida, seu pai. Para Alice aquela foi uma perda lastimável em sua vida, e demorou muito tempo até Alice e Samuel se recuperarem desta rasteira da vida. Assim, mais alguns anos se passaram, e Samuel já estava com 16 anos. Ele era muito dedicado aos estudos, sempre tirando as melhores notas e agradando muito sua mãe. Ele era um jovem que ajudava em casa e não tinha problemas com ninguém. Samuel tinha uma saúde impecável, praticava esportes e não tinha nenhum hábito ruim. Ele e sua mãe sempre saem juntos para atividades no bairro onde moram e se divertem, como o tempo que seu pai estava com eles. Certa vez, Alice queria passear um pouco pela cidade e perguntou se seu filho não gostaria de lhe acompanhar, pois como ele já era quase um homem adulto, ela pensava que para ele isso pudesse ser cafona, mas Samuel adorava estar com sua mãe, e não via nenhum problema com isso. Mãe e filho se divertiram muito naquela tarde. Eles foram ao shopping, comeram em uma lanchonete e foram passear em uma pracinha. Durante sua caminhada naquela tardezinha eles conversaram sobre a saudade que tinham de João, pois ele sempre fazia parte deste programa familiar, e os dois queriam manter vivo este momento só deles. Enquanto caminhavam e conversavam, Samuel viu uma moradora de rua que alimentava os passarinhos com restinhos de comida. Samuel ficou maravilhado de como uma pessoa tão humilde conseguiu dividir o pouco que tinha com os passarinhos. Alice viu a reação de seu filho e ele pegou alguns trocados em sua carteira para ajudar aquela pobre mulher. Alice não se importou em nada com isso, pelo contrário, ela deu algumas notas a mais para ele ir até lá e ajudar a pobre mulher. Alice se sentou na praça e ficou observando seu filho, que já era quase um homem adulto, tendo empatia pelas pessoas mais humildes, e pensou no quanto ele era parecido com seu pai neste aspecto, pois João não conseguia ver ninguém com problemas que ajudava no limite de suas capacidades, e isso emocionou Alice naquele momento. Quando chegou perto da mulher, Samuel deu boa tarde para ela, e ela levantou sua cabeça e um aspecto triste vinha dela, mas ao ver Samuel, ela sorriu para o rapaz e lhe deu um boa tarde educado. Em seguida Samuel deu aquele dinheiro para ela, e a mulher ficou muito agradecida. E sorriu verdadeiramente para o jovem. Por ser muito educado, Samuel perguntou como estava o dia dela, e ela disse que estava levando a vida do jeito que ela podia, mas que estava tudo bem e agradeceu a pergunta do garoto com um sorriso no rosto. Samuel se sentou ao lado dela e começou a perguntar se ela precisava de algo mais, e ela respondeu que ela tinha ali tudo o que precisava, pois ela já havia tido tudo na vida, mas infelizmente perdeu. De longe Alice percebeu que seu filho se sentou ao lado da moradora de rua, e ficou observando os dois conversarem, e ela começou a ficar um pouco preocupada, pois a conversa estava demorando um pouco demais. Assim,
Alice se levantou e foi até onde os dois estavam e cumprimentou a mulher, que levantou seu rosto e olhou para Alice. Naquele momento Alice ficou sem palavras, pois de cara ela reconheceu a moradora de rua, e jamais poderia imaginar que alguém como ela estivesse naquela situação. A moradora de rua não reconheceu Alice logo, mas Alice disse seu nome. Enfermeira Solange, é você? Admirada por alguém saber seu nome, ela respondeu que sim. Samuel ficou surpreso em saber que aquela mulher era uma enfermeira, e perguntou de onde sua mãe a conhecia. Alice se emocionou ao ver Solange na sua frente, ainda mais naquelas condições. Solange ficou um pouco feliz em ver que alguém a conhecia, e perguntou quem era. Alice então começou a explicar para seu filho que aquela mulher acompanhou toda a sua gravidez, e salvou a vida dela e de seu filho no parto. Como Alice teve dificuldades em engravidar, quando ela conseguiu, ela teve muitos problemas, e teve todo o acompanhamento de um dos melhores médicos que ela já havia conhecido na vida. E Solange era a enfermeira que dava suporte para os médicos e pacientes. A enfermeira Solange se comunicava sempre com Alice, que além de enfermeira e paciente, elas haviam ficado muito próximas e uma pequena amizade tinha nascido ali entre elas. No dia do parto de Samuel, Alice teve algumas complicações, e talvez somente o bebê fosse salvo. Mas o médico e a enfermeira Solange deram tudo de si naquela cirurgia, que demorou horas, e salvou a vida de ambos. Solange cuidou pessoalmente dos dois por vários dias, se desdobrando entre eles e outros vários pacientes do hospital. Na época isso foi desgastante para todos, mas tudo correu bem no final. Alice e Solange mantiveram contato por alguns anos, mas devido a trabalhos e estudos as duas foram se distanciando um pouco e perderam contato. Alice começou a chorar, e Samuel ficou preocupado com sua mãe ali. Alice então perguntou a Solange por que ela estava naquela situação. Solange agradeceu por aquele momento e sua vida começou a chorar também. Na época em que cuidou de Alice, Solange tinha perdido seu marido em um acidente, e ficou cuidando de seu filho sozinha. Mesmo assim, no luto, ela conseguiu levar em frente seu trabalho de enfermeira e seu papel de mãe. E poucos anos depois, seu filho também foi levado pela vida, e isso aconteceu quando ela e ele estavam em uma viagem de carro e devido a um péssimo motorista um acidente aconteceu, e seu filho não resistiu. Foram tempos difíceis para Solange, que perdeu o movimento de uma de suas mãos, além do seu amado filho. A sua sogra culpou ela pelas mortes do filho e do neto com todas as suas forças, e como ela era uma mulher influente fez com que Solange não tivesse boas oportunidades de trabalho como enfermeira, já que seu nome estava manchado por isso devido à sua sogra. Ela estava sem cabeça devido a tantos acontecimentos ruins e parou de trabalhar. Além disso, suas economias foram acabando, e ela começou a viver de favores, até que ninguém mais quis lhe dar apoio e lhe viraram as costas. Pessoas que ela ajudou muito, que ela deu seu máximo, olhavam para ela com um ar de julgamento horrível, e ninguém ajudou em nada quando ela mais precisou. Até que ela foi parar em alguns abrigos, e no fim de tudo ela acabou morando nas ruas. Solange se sentia sem perspectiva para nada, a dor da perda das pessoas que ela amava, do abandono das pessoas que ela ajudou fez ela pensar em desistir, mas ela aceitou seu destino se culpando dia após dia com saudade de seu filho, seu marido e de sua profissão. Por longos 16 anos a vida de Solange foi terrível, mas ela foi se acostumando, e mesmo morando nas ruas ela ajudava quem precisasse, mas teve um momento que poucas pessoas se aproximavam dela, e somente os passarinhos, gatos e cachorros eram suas companhias leais. Assim, hoje para ela foi um dia ímpar, pois fazia tempo que alguém não a tratava com dignidade em sua vida. Samuel foi o primeiro em anos que deu um sorriso verdadeiro para ela e teve coragem de se sentar ao seu lado para conversar. Alice se emocionou com aquilo tudo e disse que não poderia deixar Solange viver nas ruas. Solange perguntou pelo marido de Alice, e ela disse que infelizmente ele havia partido já há alguns anos. Alice estava preocupada com Solange ficar ali nas ruas, mas a mesma disse que já vivia assim há mais de uma década, e que não havia problema algum, e que Alice não se preocupasse tanto assim.
Porém, Alice disse que voltaria no dia seguinte com Samuel para lhe trazer uma solução sobre seu modo de viver nas ruas. Ela fez Solange prometer que estaria ali naquela pracinha na manhã do dia seguinte. Solange ficou muito feliz com isso, mas disse a Alice que ela não precisava se preocupar com ela, pois o que ela fez por Alice, e por todos os outros, foi de coração e por amor à sua profissão. Samuel então a interrompeu e disse para Solange confiar nele e em sua mãe que tudo terminaria bem. Porém, antes de irem embora, Alice e Samuel compraram comida para ela se manter até eles voltarem no dia seguinte. Quando estavam indo embora para casa, Alice ficou muito triste, pois se dependesse dela ela já levaria Solange com ela para casa, mas ela queria preparar tudo e não podia meter os pés pelas mãos. Então ela e Samuel tiveram uma conversa séria naquela noite, pois eles tinham a herança do pai de Samuel, além de umas casas e apartamentos alugados, mas havia um apartamento bem simples que estava desocupado e poderia servir de casa para Solange. Mãe e filho concordaram com a ideia e foram naquela noite ainda limpar o apartamento. Além disso, compraram bastante comida para deixar lá no pequeno apartamento. Eles acabaram de fazer quase tudo pela madrugada e dormiram ali mesmo. Assim que o sol raiou, Alice pediu a Samuel para esperar por elas ali e foi buscar Solange. Quando chegou na pracinha, Solange estava lá, e ela se assustou com a presença de Alice, mas ficou muito feliz ao mesmo tempo, pois ela imaginou que Alice e Samuel nunca mais voltariam, já que outras pessoas haviam feito o mesmo com ela, lhe davam esperanças e ela se animava em se reerguer, mas nunca mais voltavam. Alice disse que desta vez era diferente e ajudou sua amiga a se levantar. Como ainda era cedo pela manhã, havia poucas pessoas nas ruas, mas mesmo assim, essas pessoas se perguntavam o que uma mulher tão fina e requintada como Alice queria com uma moradora de rua. Solange notava os olhares e Alice pediu que ela não se incomodasse com estes julgamentos, e Solange disse que não ligaria para isso. As duas conversaram mais durante a ida para sua nova casa. Solange não imaginava jamais que Alice iria lhe acomodar no local que elas estavam se dirigindo. Quando chegaram lá, Solange viu assustado o apartamento e disse que não poderia, pois não teria como pagar por algo assim. Alice e Samuel riram, e Samuel disse que ela poderia morar ali a vida toda se precisasse. Solange não sabia o que dizer. Ela apenas caiu em lágrimas e agradeceu por esta chance que a vida estava lhe dando. Com o passar dos dias, Alice deu um verdadeiro banho de loja em Solange, a levou em um salão de beleza e fez uma transformação visual na vida daquela mulher. Além disso, Alice cuidou de retirar todos os documentos de Solange, para que ela tivesse sua dignidade completa novamente. Alguns dias depois, Solange se sentia uma nova pessoa, mas ela não gostava de ser um fardo na vida de ninguém e foi atrás de um emprego. Ela conseguiu algo simples, balconista de uma farmácia que a contratou. O salário não era essas mil maravilhas, mas Solange já conseguiria fazer sua feira mensal. Um tempo depois, Alice sabia da grande capacidade que Solange tinha, então ela perguntou por que ela não poderia estudar e se tornar uma professora universitária. Solange sabia que seria difícil, pois fazia anos que ela não exercia sua profissão. Assim Mariana mexeu seus pauzinhos, conversou com pessoas influentes, e uma entrevista de emprego foi marcada para Solange. Tratava-se de um cargo de professora substituta em uma grande faculdade de enfermagem. Solange ficou muito nervosa, mas quis participar da seleção. Incrivelmente ela tinha domínio sobre todos os temas e assuntos abordados nas provas práticas e teóricas, surpreendendo a todos. A sua nota na seleção foi máxima. Embora ela não conseguisse exercer a profissão de enfermeira, ela podia ensinar, e isso para ela foi algo maravilhoso. Solange voltou a acreditar que bondade ainda existia nos corações de algumas pessoas, e hoje em dia ela tem uma vida maravilhosa novamente graças à sua grande amiga Alice. Gostou da história? Compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações, para não perder nenhuma história. Obrigado por ter chegado até aqui. Até a próxima história.